Imposto de renda. Alguém sabe um princípio do imposto de renda? Um princípio, só um. Progressividade é um princípio bem característico. A capacidade tributária, ela é bem típica, o princípio da capacidade contributiva, melhor dizendo. Ela é bem típica do imposto de renda, concordam? O imposto de renda é um tributo com fato gerador o quê? Complexivo, que é aquele que são vários fatos no ano. Concorda? Concorda? Não é tipo o IPVA, que é o complexo, né? Não é assim? Que é a progressão no tempo de uma, sei lá, da propriedade, mas escolhe uma data. Não é isso? É isso? E tem o instantâneo. E o instantâneo que seria, sei lá, os outros que acontecem lá, sei lá, o ITBI, no momento da transmissão de um imóvel. Princípio da universalidade se aplica ao imposto de renda? Se aplica? Princípio da generalidade. Sabem o que é isso? Basicamente vamos tributar todo mundo. Vamos tributar todo mundo de maneira universal e geral, para abarcar todas as rendas de todo mundo. Não é isso? Guardado, obviamente, o princípio da capacidade contributiva, a progressividade das alíquotas e as isenções previstas em lei. Beleza? Pode ser que caia alguma coisa desse tipo. O que mais de imposto de renda? Falei do princípio da progressividade. Tinha mais um ponto que daqui a pouco volta aqui à minha cabeça. Oi? É exceção à noventena, todo mundo lembra disso? Que a Gabriela lembrou? É exceção à noventena. E o IPI é exceção ao quê? A anterioridade anual. Não fala anualidade não, que a anualidade está errada. A anterioridade anual. Certo? Então, o IPI é exceção à anterioridade anual, mas deve observar a noventena. O imposto de renda é exceção à noventena, mas deve observar a anterioridade anual. Beleza? O que mais que a gente tem? Depois disso, a gente vai conversar um pouquinho, eu vou chegar até processo tributário. A gente vai conversar um pouquinho sobre princípio. Tem um princípio no edital de vocês, bem específico, chamado princípio da praticidade. Vocês repararam isso no edital? Quem sabe explicar o que é princípio? Porque se está e é diferente, não cai muito isso, né? É legalidade, impessoalidade, os princípios comuns lá, anterioridade, mas lá tem princípio da praticidade. Então, eu imagino que ele pode vir em algum momento aí desse concurso. Primeira, segunda fase ou fase oral. Quem sabe o que é o princípio da praticidade para me ensinar aí? Thales, bora, Thales. Levantou o dedinho ali que eu vi. Grita daí, sem microfone. Grita, grita mais alto, ninguém está te ouvindo. Naqueles que têm melhor capacidade para pagar, bem como a administração deve lançar de mecanismos mais fáceis para que o contribuinte o pague. Aí, palmas para Thales. Esse daí é um daqueles que vai ferrar vocês, que ele está aprovado na PGR Rio Grande do Sul já. Então, daqui a pouco ele é procurador do Rio Grande do Sul. Então, gostou que eu já expus? Já. Princípio da praticidade, basicamente, assim, tentando deixar a coisa simples, eu acho que pode vir na prova de vocês algum tipo de exemplo, alguma situação concreta, e perguntar que princípio é esse. Basicamente, é facilitar a vida de todo mundo, tanto da administração quanto do contribuinte. É praticidade, as coisas de modos mais práticos, mais fáceis, mais inteligíveis, mais simples. Beleza? Normalmente, para facilitar a arrecadação tributária e também facilitar a vida do contribuinte, facilitar o modo dele cumprir as obrigações dele. Fechou? Princípio foi isso. Imunidade. Eu quero que todo mundo tenha em mente a coisa mais simples de imunidade que vai fazer você acertar a questão sem saber, que é, toda imunidade, ela guarda consigo um vetor axiológico. Toda imunidade, ela busca alguma coisa. Imunidade, para quem não sabe, é uma norma de não incidência prevista na Constituição. Tá? Então, a Constituição diz, não vai incidir o imposto. Mesmo quando ela está isenta, ela quer dizer que ali é uma imunidade, não uma isenção. Se está na Constituição, é imunidade. Beleza? Então, ela guarda consigo um vetor axiológico. Proteção ao pacto federativo na imunidade tributária recíproca, proteção à atividade religiosa na imunidade dos templos, proteção à difusão da cultura e do conhecimento na imunidade dos papéis e dos livros. Não é isso? Então, sempre que você se manifestar sobre imunidade e surgir a dúvida sobre a resposta da questão, amplie. Pode ser que você erre uma, né? A exceção, alguma exceção.
Mas, em regra, os entendimentos jurisprudenciais sobre imunidade são ampliativos, visando justamente a concretização desses vetores axiológicos. Tá? Foi assim que se estendeu a imunidade para os livros eletrônicos, por exemplo, em relação ao que tinha antes só de livro físico, né? E até os suportes usados para destinação desses livros eletrônicos. Foi assim que se ampliou a imunidade, é sobre esse ponto que eu quero falar, em relação aos imóveis dos templos e das entidades beneficentes de assistência social, que não são utilizadas para as suas finalidades essenciais, mas são alugados para terceiros. Todo mundo lembra disso, né? Alugados para terceiros com dinheiro revertido e sendo empregado na finalidade, beleza, tem imunidade. Sacaram? Isso foi tão forte que a gente tem uma súmula vinculante. Não vou lembrar o número agora, mas talvez o 51. Súmula vinculante, se alguém recordar o número, me ajuda. Mas eu acho que é a 51, que diz que quanto ao 156C, que é o das beneficentes de assistência social, se estende a imunidade, inclusive, quando o imóvel estiver alugado, mas houver a reversão daquele dinheiro para as finalidades institucionais daquela entidade. Beleza? Aí veio uma emenda em 2021 ou 2? Emenda Constitucional 116. Quem lembra em números? Ninguém. Qual? 2022, né? Aí vem uma emenda constitucional e acrescenta essa mesma ideia para a condição dos templos de qualquer culto, quando eles são locatários de imóveis para terceiros. Então, hoje a gente tem, tranquilamente, o que a gente já tinha antes, com aquela súmula vinculante, para o 156C e para o B, que são os templos de qualquer culto. Tá? Um por súmula vinculante e um por alteração constitucional, por previsão expressa da Constituição agora. Beleza? Então, na dúvida, imunidade, eu quero que vocês ampliem. Suspensão da exigibilidade do crédito tributário é outra coisa que eu acho que pode cair. As bancas costumam cobrar a diferença entre as hipóteses de suspensão, extinção e exclusão. Todo mundo está ligado nisso, né? E a gente costuma errar até. Então, eu queria saber aí, todo mundo em coro, as hipóteses de exclusão, que são fáceis, são quais? Anistia e isenção. Então, pronto, já acabou uma, não tem mais dúvida, né? Não tem mais dúvida sobre a exclusão. Suspensão, quais são? Todo mundo sabe aquele mnemônicozinho lá? Moderecopa, né? Moratória, depósito do montante integral em dinheiro. Súmula 112 do STJ fala, o depósito tem que ser integral e em dinheiro para suspender a exigibilidade do crédito tributário. Tá? O depósito tem que ser integral e em dinheiro para suspender a exigibilidade do crédito tributário. Reclamações e recursos administrativos suspendem a exigibilidade. Concessão de tutelas de urgência, de um modo geral, seja em mandado de segurança ou em ações ordinárias, tem o condão de suspender a exigibilidade. O ajuizamento de uma ação tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário? Não, a liminar que tem. O ajuizamento de uma ação com um depósito do montante integral em dinheiro tem o condão de suspender? Não é bem o ajuizamento da ação, é o depósito do montante integral em dinheiro. Beleza? Faltou o quê? Parcelamento. Parcelamento, tá? O parcelamento precisa de quê? 151 do CTN. Lei, previsão em lei. Lei local, lei doente. Então, precisa ter previsão na lei doente. O parcelamento, ele é uma causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Ok? Quando se suspende a exigibilidade do crédito tributário, quer dizer que eu não posso fazer o quê? Eu não posso exigir ele. Se está suspensa a exigibilidade, está suspenso o que junto com ele? O prazo de prescrição. Concordam? E suspende o prazo de decadência? Essa é a pergunta que eu quero fazer a vocês. Porque, veja, é isso aí, quem falou esse negócio aí, constituir, levanta a mão. Isso, Fábio. Fábio Dantas, não é isso? Ele tem que constituir o crédito, mas não pode adotar medidas executivas. Isso aí. Eu vou contar para vocês um caso rapidamente, a gente tem pouco tempo, a gente vai ficar só até 7h30, que é... Não. Estou brincando. Só até 7h30 mesmo. É um caso que aconteceu comigo, lá no estado de Mato Grosso. Quer dizer, foi um estado longínquo, no qual eu nunca pisei. Havia um crédito tributário de 150 milhões de reais. Milhões. E houve uma decisão suspendendo a exigibilidade antes dele ser constituído. A Secretaria de Fazenda recebeu e falou, está suspenso, não vou constituir, não vou lançar o crédito, porque está suspenso. E aí decaiu, a liminar depois de não sei quanto tempo caiu, a gente ganhou a ação,
Aí falou, não, agora vamos lançar. Aí chegou para mim a pergunta, posso lançar? E aí eu tinha que dizer que não, porque estava decaído. Mas quem ia dizer isso, como diz lá na Bahia, é o Coelho. De 150 milhões, aí eu devolvi em diligência para ele pensar um pouco melhor. E aí deixei lá na mão deles, eles constituíram. Porque ninguém teve coragem de não constituir, né? Então eles constituíram o crédito decaído sabendo disso, e não constituíram à época porque não sabiam. Então, tipo assim, na mesa de reunião, aí eu ainda estava mais jovem, assim, estava bem inspirado ainda na época dos concursos. Eu falei, mas vocês tinham que ter constituído. Não, como é que eu vou constituir se está suspenso? Aí eu falei, temos que estudar. E aí constituíram, estava decaído, e provavelmente o Estado vai pagar uns honorários um pouco alto aí, né? E alguém vai ficar rico. Algum advogado vai ficar rico, né? Então, eu queria que vocês lembrassem disso. Suspensão. Todo mundo sabe, daqui a pouco eu vou entrar nos slides, a gente vai passar sobre tudo isso de novo, mais rapidamente. Todo mundo sabe de quem é a legitimidade para executar, já entrando um pouco em processo tributário, de quem é a legitimidade para executar uma multa imposta pelo TCE, em face de ato lesivo, infracional, de um gestor municipal, do ente federativo prejudicado. Decisão do STF recente. Isso aí é bom falar porque eu lembro do RE. RE é 1.303.433. Tá vendo? O professor faz isso, ele decora um, aí fala um, aí o cara acha que ele tem todos decorados, entendeu? Eu estou falando da multa. A multa que é a pegada. Porque a possibilidade de ressarcimento horário, ela sempre foi mais tranquila que seria realmente do ente prejudicado. A multa que era uma coisa que inspirava dúvida. Porque se dizia, se foi o TCE que impôs, é uma multa do Estado, por mais que o município tenha sido prejudicado. Ou se foi o TCU que impôs, é uma multa que tem que ser executada pela União, por mais que tenha sido um Estado prejudicado ou um município prejudicado. Isso que foi alterado. Beleza? Eu ia falando sobre suspensão, vou voltar que eu lembrei. A suspensão é uma hipótese de suspensão, o parcelamento é uma hipótese de suspensão da exigibilidade, né? Eu quero que vocês lembrem do artigo 174, parágrafo único. Ele traz as hipóteses em que há a interrupção da prescrição. Tá? Uma delas é o reconhecimento da dívida, de modo inequívoco, e não se exige muita coisa. Se você reconhecer de algum modo, há a interrupção da prescrição, então zera. E aí eu quero que vocês lembrem, então, que o parcelamento, ele representa uma hipótese de suspensão, mas a sua adesão pressupõe o quê? Que você reconhece a dívida, né? Então, ela interrompe a prescrição. Há uma interrupção da prescrição que fica suspensa enquanto o parcelamento estiver vigente. Sacaram? O pedido de compensação. Compensação é uma hipótese de quê? Extinção. É uma hipótese de extinção. Mas o pedido de compensação, ele pressupõe uma confissão da dívida espontânea. Se há uma confissão, há interrupção. Mas para que importa isso, professor? Se vai extinguir mesmo, né? Não é compensação? Porque nem sempre a compensação é deferida. Pode ser que o meu crédito não seja bom, não exista, ou não bata exatamente com o valor da dívida. Sacaram? Então, o pedido de compensação tem o condão de interromper o prazo de prescrição. Pronto, agora a gente já pode começar. Olha lá. Repartição constitucional de receitas tributárias. De quem é, e isso cai muito, apesar de ser meio ridículo, de quem é o imposto de renda, no caso dos rendimentos pagos pelos municípios e pelos estados incidentes na fonte, recolhidos na fonte. Dos estados e dos municípios, do ente pagador. Quero que vocês lembrem isso, não errem isso. Errar isso aí é para ficar puto. Né? Errar isso é igual ao Brasil ontem. Olha lá, o IRPF, 50% e não mais 49%. Na questão vai vir 49%. Beleza? Na questão vai vir 49%, 50%, 51%, enfim. 50%. Como a gente disse, a questão pode ser... Como é teu nome? Vinícius, a questão pode ser escrota, e em vez de botar 22,5 FPM, botar 25,5. Aí você fala, caramba, não existe 25,5. Mas soma ali, ó, 22,5 com 1, vai dar 25,5. Sacaram? 21,5% FPE, Estado e Distrito Federal, e 3% aquela paradinha que eu falei lá para vocês, dos programas de incentivo de financiamento ao setor produtivo, Norte, Nordeste, Centro-Oeste. Metade do que vai para o Nordeste, no semiárido. Alguém mora no semiárido nordestino?
Alguém é do semiárido? Qual cidade? Ipueiras. Ipueiras é Ceará. Conheço alguém de... Ah, o delegado de Ipueiras. Matheus. É, meu amigo. Não é mais, né? Saiu de lá. Prendeu tu alguma vez? Você trabalha na polícia? É porque todo mundo conhece mesmo, né, o cara? Todo tatuadão, né? Folgadinho, né? É amigo meu mesmo. É esse mesmo. Olha lá. É possível que o Estado institua um procedimento de compensação como hipótese de extinção de crédito tributário. Todo mundo concorda. Precisa de quê para isso? Lei. Precisa de lei, certo? Então, pensa aí. O Estado faz assim, vou instituir um procedimento de compensação. Que você me traz o meu débito com você e a gente compensa. Não é isso? Não é assim que funciona a compensação? Como é que fica os 25% do município no ICMS? Eu tenho que distribuir mesmo que eu tenha feito a compensação. Entenderam a jogada? Porque, assim, se eu te devo 100, você me deve 100, as dívidas acabam, né? Mas era de ICMS. Aí o município falou, opa, e eu aqui, papai, fiquei sem nada? Então, ele tem que receber. Por isso que as leis normalmente separam a cota parte do município em 25% para pagar em dinheiro. Sacou? Mas a pergunta aqui é outra, e foi isso que foi julgado em 2016. É assim, é possível à União, ou aos estados, enfim, a qualquer ente, conceder uma isenção relativamente ao seu tributo, prejudicando, obviamente, assim, a repartição constitucional de receita tributária? Porque se eu diminuo, sei lá, o IPVA, o município perdeu a parcela dele, que é de 50%, também perdeu um pouquinho. Posso fazer isso? A União pode, o Vice-História falou. O Estado pode? Pode. Eu tenho competência tributária para instituir e para isentar meu tributo. Eu não posso olha, vamos dar uma isençãozinha assim, agora só na parte do município. Em vez de 25, você vai receber 20 no ICMS, né? E a minha parte fica inteira. Pronto, é 5% de desconto do município. Aí não pode, aí é sacanagem. Foi isso que o STF disse. É constitucional a concessão regular de incentivos, benefícios e isenções fiscais. Aí ele falou em relação ao imposto de renda e ao IPI. Mas isso se aplica aos demais impostos previstos na Constituição. Fechou? Essa é top. Vocês sabem, essa é uma questão um pouco de financeiro, como está dentro do... Está tudo junto, né? Tributário e financeiro seria uma ótima questão. Vocês sabem que é possível ceder precatórios. Né? Então, eu posso fazer uma sessão de precatório, inclusive é um mercado super forte. Quando eu faço a sessão de precatório de mim para Vinícius, o imposto de renda que vai incidir sobre esse precatório é o que incidiria sobre mim, credor originário, ou sobre o cessionário? Porque o imposto de renda, todo mundo sabe que ele é bem pessoalizado, né? E aí o STF disse, quer dizer, o STJ, disse que mantém a relação com o credor original. Tá? Mantém a relação com o credor original, com o cedente do precatório. Então, o imposto de renda, ele vai, por mais que ele eventualmente insira depois, ele guarda as características do cedente, que é o credor originário daquele tributo, daquele precatório. Sacaram? Essa daí é um pouco... Essa é mais profunda, mas vai que cai, né? Se tiver... Foda-se. Né? Porque o deságio foi um problema meu e seu. Isso me faz lembrar o artigo 123, que fala o quê? Inoponibilidade das convenções particulares ao fisco. Né? Se a gente negociou, o problema é da gente. Fechou? Olha lá. Os 3 princípios que eu quero que vocês lembrem. Deu 6 horas? Estou com um alarme. Deu? Que horas? 6 horas não. Alguém está mentindo. Não, daqui a pouco a gente acaba, falta pouco. Princípio da generalidade, da universalidade e progressividade, já falamos. Quero que vocês lembrem que o imposto de renda tem uma finalidade fiscal, é exceção à noventena, é um lançamento por homologação. É o caso típico de lançamento por homologação, que todo mundo sabe. Você declara, você conta, você faz a conta, você paga, e um dia o cara homologa ou não. Não é isso? Fato gerador complexivo e alíquotas progressivas é a ideia da progressividade fiscal do imposto de renda. Beleza? É uma concretização, inclusive, do princípio da capacidade contributiva. Eu não vou falar essas súmulas, uma por uma, mas como a FGV gosta de cobrar imposto de renda,
Está na área do aluno de vocês, os slides, tá? Basicamente, eu quero que vocês pensem o seguinte. O imposto de renda, ele tributa o oferimento de renda e não a indenização. Tudo que tiver caráter indenizatório não é oferimento de renda, é ressarcimento de perda. Quer dizer que o seu patrimônio moral, por exemplo, foi abalado num quantitativo que o judiciário fixou. Então, o dano moral, não, o valor recebido a título de dano moral, não é submetido à incidência do imposto de renda. Por quê? Porque você não ganhou o dinheiro. Você completou aquele seu patrimônio que foi, de algum modo, diminuído. Concordam? Eu fui indenizado. Diferente de quando eu ofiro renda por meio do trabalho. E é basicamente isso que o STJ e o STF fazem em diversos casos. Eles basicamente vão dizer assim, ó, é indenizatório ou não é? Ou remuneratório? Se for remuneratória, incide. Se for indenizatória, não incide. Tá? Na dúvida, é indenizatória. Se vocês ficarem meio que na dúvida assim, se é ou não é, vai para o indenizatório, porque é o que é mais cobrado. Tá? Mas isso aqui é só chute, assim, para chutar mesmo, né? Mas na dúvida vai mais por indenizatório. ICMS 25% dos municípios, 65,35, emenda 106, eu acho, né? 108, emenda 108, que é o que a gente acabou de falar. Olha lá. No mínimo 10% dos até 35, conforme dispôs a lei estadual, indicadores de melhoria nos resultados de aprendizagem e aumento de equidade.